Fala galerinha, eu sou o professor Fábio Costa, professor de matemática do canal FM+, e hoje eu trouxe para você a trigonometria no triângulo retângulo. Vamos lá? Vamos lá que hoje eu tô animadão, hein? Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Primeiro, a ideia do triângulo retângulo. Tem que lembrar que o triângulo retângulo é aquele cara que tem 90 graus, um ângulo de 90 graus. Os dois lados que formam esse ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, fica de frente para ele, é a hipotenusa. Vale lembrar o seguinte, quando eu tenho esse triângulo retângulo, eu vou chamar esse ângulozinho de alfa, esse ângulozinho de beta, e aqui é o 90 graus. Alfa e beta são ângulos complementares, porque a soma deles tem que dar 90 graus. Então, se liga nessa informação. No triângulo retângulo, esses dois ângulozinhos aqui são ângulos complementares. Se tu quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar na descrição do vídeo. Tem lá o que são ângulos, exercícios de ângulos complementares para você. Beleza? Vamos lá. Outra informação importante. Se a soma do alfa e do beta dá 90 graus, tu concorda que o maior ângulo desse triângulo é o 90 graus? E a hipotenusa tem que ser o maior lado, porque o maior lado fica oposto ao maior ângulo, beleza? Então, se o maior ângulo é 90 graus, o maior lado vai ser aquele que fica de frente. Então, ó, em um triângulo retângulo, a hipotenusa sempre será o maior lado, ok? Bom, uma informação importante que a gente está querendo trabalhar com trigonometria no triângulo retângulo. Trigonometria é a ideia de trabalhar ângulo e lado, ok? Do triângulo. Vale observar o seguinte, se eu estou falando, olhando por esse ângulozinho, que eu vou chamar de alfa, esse cara é o cateto, esse cara é o cateto e esse cara é a hipotenusa. Só que esse aqui, ó, ele vai ser o cateto oposto em relação ao ângulo alfa. Esse cara é o cateto adjacente em relação a alfa. Ó, o oposto fica de frente, o adjacente fica grudadinho. Tudo bem? Se eu estou falando em relação a esse ângulozinho aqui, que eu vou chamar ele de beta, aqui continua sendo hipotenusa. Esse cara que fica aqui é o cateto, mas não está de frente? Então é o cateto oposto. E esse cara que é cateto também, mas está grudado ao beta, está juntinho, é o cateto adjacente. Então se liga nisso, cateto oposto e cateto adjacente depende do ângulo que eu estou estudando. Vamos lá que eu estou animadão! Vamos lá! As razões trigonométricas são três razões importantes. É a relação do seno de um ângulo, cosseno de um ângulo e tangente de um ângulo. Ok? Seno de um ângulo vai ser sempre o cateto oposto, CO, pela hipotenusa. O cosseno do ângulo vai ser cateto adjacente, CA, pela hipotenusa. E a tangente vai ser o CO sobre o CA, cateto oposto pelo cateto adjacente. Não pode esquecer essas relações trigonométricas. Ok? Bom, vamos pegar isso aqui como exemplo. Eu vou chamar isso aqui de alfa. Em relação a alfa, esse cara é cateto oposto, esse é cateto adjacente e essa é a hipotenusa. Então, eu posso tirar que o seno de alfa é cateto oposto 3, pela hipotenusa, que é quanto? 5. Se eu falo do cosseno de alfa, cosseno desse ângulo é o cateto adjacente 4, pela hipotenusa 5. E a tangente de alfa é o cateto oposto 3, pelo cateto adjacente 4. Então, aqui estão as três relações para o alfa, ok? Vou mudar a corzinha aqui. Espera aí. Vamos botar o roxo. Se eu olho pelo ângulo beta, esse cara passou a ser cateto oposto, esse o cateto adjacente, e aqui permanece sendo a hipotenusa. Então, seno de beta é o cateto oposto 4, pela hipotenusa 5. Cosseno de beta é o cateto adjacente 3, pela hipotenusa
5. E a tangente de beta é o cateto oposto 4 pelo cateto adjacente 3. Então aqui tem todas as relações do ângulo beta e aqui todas as relações para o ângulo alfa. Foi? Não esqueçam dessas relações, por favor, é importante. O que acontece? Quando a gente trabalha com a trigonometria no triângulo retângulo, existem os ângulos que são chamados ângulos notáveis. O que é isso? Você precisa saber o valor do seno, do cosseno e da tangente para esses três ângulozinhos aqui que eu vou te apresentar: 30, 45 e 60. Ok? Então, esses três são ângulos notáveis. São os três ângulos que em qualquer prova eu não preciso te falar o valor do seno, do cosseno e da tangente. Você precisa saber. Ok? Bom, mas para saber isso, vamos tentar entender um pouquinho do que acontece. Você imagina que você tem um quadrado de lado L. Ok? Se é um quadrado, esse ângulo é de 90, aqui é o ângulo de 90, 90, 90. Se eu traço uma diagonal, a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Tu concorda que vai dividir esse ângulo na metade? Então, isso aqui vai ser o ângulo de 45 graus. Se eu aplicar para esse ângulo, olha só, esse aqui é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente e essa é a hipotenusa. Se eu aplico seno de 45, vê se não é isso aqui, seno é cateto oposto por hipotenusa. Vai ser o cateto oposto, que é L, sobre a hipotenusa, que é L sobre 2, sobre raiz de 2. Esse Lzinho corta com esse Lzinho, então eu fico com 1 sobre raiz de 2. E tu tem que racionalizar. Multiplique em cima e embaixo por raiz de 2. Isso vai dar 1 raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é o raiz de 4, que é o raiz de 2 sobre 2. Significa dizer que sempre que eu falo do seno de 45, eu estou falando do raiz de 2 sobre 2. Beleza? E se eu pensar, vamos fazer agora para o cosseno? Ó, cosseno de 45 é o cateto adjacente, que é o L, sobre a hipotenusa, que é L raiz de 2. Se ligou que foi o mesmo resultado? Então, se eu fizer a mesma conta, o cosseno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. E por último, falta a tangente. Vamos fazer a tangente aqui. Tangente de 45 é o cateto oposto, que é L, dividido pelo cateto adjacente, que é L. Mas L dividido por L dá 1. Então, tangente de 45 vai dar 1. Fechou. Então, sempre que eu falar do ângulo de 45 graus, você vai ter esses valores. Lá na frente eu vou fazer uma tabelinha para você. Isso que eu estou te mostrando é a justificativa porque tem esses valores. Ok? Vamos lá, desanima não. Agora eu vou te mostrar de onde surge o seno, cosseno e a tangente do ângulo de 30 e do ângulo de 60 graus. Vamos fazer? Olha só, esse aqui é um triângulo equilátero. Se é um triângulo equilátero, significa que esse cara é 60, esse ângulo é 60 e esse ângulo é 60. Quando eu traço a altura desse triângulo equilátero, bola só como é que ficou retinho. A altura do triângulo equilátero divide esse ângulo em dois iguais, bissetriz. Significa que aqui é 30 graus. Ok? Só que quando essa altura divide dois ângulos iguais, por ser um triângulo equilátero, esse pedacinho, tudão é L. Esse pedacinho vai ser L sobre 2 e esse pedacinho vai ser L sobre 2. Ok? E a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou aplicar o seno, cosseno e a tangente nesse triângulozinho que tu está vendo. Vamos começar pelo 30, ó. Seno de 30. Cateto oposto, que é esse cara aqui, L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é o L. Vou botar L sobre 1, tudo bem? Aqui fica a divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ó. Esse L corta com esse L,
E o resultado, então, do seno de 30 é meio. Fechou. Beleza? Vamos fazer agora o cosseno de 30. Cosseno de 30, estou aqui no 30 ainda, é o cateto adjacente, que é o L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L sobre 1. Mesma coisa, ó, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Cancela o Lzinho e tu chega à conclusão que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Falta a tangente. Vamos fazer a tangente aqui em cima. Tangente de 30 é o cateto oposto, L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Vamos simplificar? Ó. O L com L, o 2 com 2. Isso ficou 1 sobre raiz de 3. Ó, tenho que racionalizar. Raiz em cima, raiz embaixo. Isso deu raiz de 3 sobre raiz de 9. E eu chego à conclusão que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Fechou? Bom, vamos agora fazer a mesma ideia, só que pensando no 60 graus. Estou olhando agora por aqui, ó, pelos 60 graus. Então, ó, seno de 60. Seno de 60 é o cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L sobre 1. Ó, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O L corta com L e eu chego à conclusão que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Vamos para o cosseno de 60 agora. Cosseno de 60 é o cateto adjacente, que é o L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é o L sobre 1. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, corta o Lzinho de cima com o Lzinho de baixo, e o cosseno de 60 vai ser meio. E por último, a tangente de 60. Tangente de 60 vai ser o cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, dividido pelo adjacente, que é L sobre 2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre L. O 2 corta com 2, o L com L. E tu chega à conclusão que a tangente de 60 é raiz de 3. Então, nós fizemos tudo que tinha para o 30, 45 e 60. Descobrimos todos esses valores. E aí, galera, surge essa tabelinha aqui que eu estou te mostrando. Essa tabelinha te informa tudo aquilo que eu te falei, que a gente fez a conta. Ó. Seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, essa tabelinha tu não pode esquecer. Isso aqui é obrigação tua. Você precisa saber isso aqui. Não pode esquecer. Olha lá, não pode esquecer. Beleza? Pessoal, isso foi a primeira partezinha de trigonometria no triângulo retângulo. Até o próximo vídeo para a gente começar a exercitar, beleza? Valeu, galera. Beijo!